Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos começando uma nova série de relacionamentos acerca do estudo da Palavra de Deus. E nessa fase nós vamos começar hoje o nosso estudo no livro de Lucas. E vamos ler Lucas no capítulo 21, versículo 11. E esse texto é um texto conhecido e um texto que tem a ver com o momento que nós estamos atravessando. E ele diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Vamos orar nesse instante, pedir a Deus a direção, a bênção para a compreensão da sua palavra. Pai Santo, nós suplicamos a direção do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra que será ministrada a todos os corações que nos ouvem. Oramos em nome de Jesus. Amém. No texto que lemos, irmãos, esse texto de Lucas, ele é o início do sermão chamado sermão profético. E nos chama a atenção que antes de começar o sermão profético tem um contexto histórico. Tem um fato, e este fato é o encontro, é Jesus com os discípulos diante do gasofilaço. E a questão é quem deu a maior oferta, a viúva ou os ricos que depositaram ali os valores? Para os discípulos é óbvio que são os ricos, mas Jesus mostra que não é bem assim. O que nós vemos nesse texto é a diferença de pontos de vista. Jesus Cristo tinha um ponto de vista e os discípulos tinham outro ponto de vista. Antes de estarem ao templo, quando estavam junto com os escribas, no final do capítulo 20, nós já percebemos essa distinção. Qual a visão que os discípulos tinham dos escribas e qual a visão que Jesus tinha dos escribas. E essa mesma relação continua depois, quando se afastam do gasofilaço e aproximam das construções do templo, da base do templo. E nós percebemos ali também a continuidade dessa visão distinta. Portanto, hoje nós gostaríamos de abordar, à luz desse texto, sobre quais os riscos que temos, quais os riscos da visão que temos das coisas ao nosso redor. Tudo que você vê, você faz um julgamento. Não importa o que seja. Se você vê alguma coisa, assiste alguma coisa, presencia um fato, você faz um julgamento desse fato. A questão aqui é quais os parâmetros que nós usamos para julgar esses fatos. Nós julgamos esses fatos com base em quê? O que tem por trás da nossa visão? Quais os pressupostos da nossa visão? E no texto mostra os riscos de uma visão desvinculada das Escrituras, uma visão desvinculada daquilo que Jesus nos ensina na sua palavra. E quando nós enfrentamos tempos de coronavírus, como nós enxergamos essa situação? Como vemos essa crise que toda a humanidade enfrenta hoje? Nós não podemos ter uma visão desvinculada do que as Escrituras nos falam. E é exatamente sobre isso que nós vamos discorrer nesse momento. Sobre os riscos da visão que temos das coisas ao nosso redor. E no texto que lemos, nós percebemos, primeiramente, o risco da falsa estabilidade. Isso está presente aqui no texto, no verso 5 e verso 6, quando os discípulos chamam a atenção para a construção do templo, para as pedras que compõem aquela construção e também as suas dádivas. As pedras tinham em torno de 20 metros de comprimento e cerca de 2,5 metros de altura e 2,70 metros de profundidade. Eram muito grandes essas pedras. E eles ficaram estupefatos diante daquela construção.
E diante de construção tão enorme, eles pensavam, isso nunca vai desabar. Isso tem uma estabilidade tremenda. E de repente Jesus vira para eles, diante de uma mesma situação, e diz, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que nós encontramos aqui, irmãos, desse fato, é que é o risco da estabilidade. Nós vivemos numa vida em que nós observamos as melhores profissões, as melhores, o melhor caminho para o sucesso, o dinheiro, o sistema educacional, as estruturas de poder, e nós temos em nossa mente uma diretriz para todas essas coisas, tanto para nós quanto para nossos filhos. E estas coisas são tão estáveis, são tão isentas de tumultos e de desequilíbrios, que nós confiamos nessas estruturas o nosso futuro, a garantia de um amanhã. E esse é, sem dúvida, um risco. Nós corremos o risco da falsa estabilidade. E aconteceu isso no tempo. Jesus mostra que muito antes do fim do mundo, aquelas pedras e não iria ficar uma sobre outra, completamente equivocado do que pensavam os discípulos. O livro de Apocalipse fala da destruição, da queda da grande Babilônia. Ela mostra exatamente isso. Pessoas que confiavam tanto na grande Babilônia, que achavam que o futuro delas estava no sistema babilônico, e de repente o sistema cai. Em Apocalipse 17 nos mostra. E esse texto nos mostra isso também. E nos chama a atenção que estável é só quem é imutável. E imutável é só Deus. O Breve Catecismo, na sua pergunta 4, quem é Deus, nos ensina que Deus é imutável em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em sua santidade, em sua justiça, em sua bondade e em sua verdade. O próximo risco que encontramos no texto, irmãos, é o risco das falsas referências. Está no verso 8, quando Jesus alerta seus discípulos acerca dos que virão em nome dele e dizendo, sou eu, os falsos cristos. E Jesus os alerta em relação a isso. No nosso meio tem muitos falsos cristos, e alguns que são populares no nosso meio, e alguns que a própria comunidade não os aceitam como tal. Mas a questão, irmãos, é que sempre temos um Cristo em nossa frente. Sempre seguimos alguém. A questão é, quem é Jesus para nós diante das circunstâncias que enfrentamos? Quem é Cristo para você? Você toma decisões baseado em alguém, baseado em algum ensino, baseado em alguma filosofia, baseado em alguma diretriz. A questão é, quem é que estabelece para você estas diretrizes? Esse, irmãos, é um risco terrível no nosso meio, o risco das falsas referências. Mas o terceiro e último risco que vemos no texto é o risco de uma visão equivocada das nossas crises. Crises, irmãos, é algo muito comum no nosso meio. Agora a questão é como é que nós enxergamos essas crises, como nós nos comportamos diante dessas crises. Ou seja, qual é a nossa visão diante das instabilidades da nossa vida? Por exemplo, estamos passando uma fase difícil, onde um ser tão pequeno causou uma desestruturação tremenda no seio da humanidade. O texto aqui nos fala de situações em que, de instabilidades causadas pelo homem, como guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino,
e nos mostra também instabilidades causadas pela natureza, como terremoto, epidemias e consequentemente, fome. E o texto fala que são coisas espantosas. Esse termo espantosas é um termo que vem do grego fobetra, de onde vem fobia, medo, temor, receio. E nós encontramos no texto bíblico de Lucas 12, novamente esse termo, quando o texto diz que nós não devemos temer aqui é o mesmo termo, fobetra, não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas não tem nada mais o que fazer. O texto fala que nós devemos temer a Deus, que pode fazer perecer não somente o corpo, como também a alma. E daí, irmãos, diante dessa situação que vivemos, há muitos temendo o Covid-19, mas não temem de forma nenhuma a Deus. Aliás, nem conhecem a Deus e não percebem o risco que correm por não conhecer a Deus. E não conhecendo a Deus, eles podem perder não apenas o seu corpo, mas perder também a sua alma, trazendo consequências muito mais gravosas para eles. Por isso que no verso 9 Jesus fala: não vos assusteis, é necessário que essas coisas aconteçam. Ou seja, essas coisas não estão fora do alcance dele, não estão fora do controle de Deus. Deus tem o controle de todas essas coisas. É necessário que elas aconteçam. Ele não nos diz por que elas estão acontecendo. Ele não coloca esses termos dentro da nossa racionalidade, mas nos convida a confiar no seu poder e na sua direção, dizendo que essas coisas fazem parte do seu plano eterno. Esse texto, irmãos, conclui no verso 18 e 19 com algo maravilhoso para a nossa vida, quando ele afirma que, contudo, ou seja, apesar de todas as circunstâncias, apesar das lutas e dos lutos que enfrentamos, não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça. Ou seja, aqueles que são discípulos de Jesus estarão por ele protegidos. E aos que estão vivos, ele faz um desafio no verso 19. Ele diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Portanto, irmãos, quais os riscos da visão que temos das coisas em nosso redor? Que riscos nós enfrentamos diante dessa situação? Enfrentamos o risco da falsa estabilidade, enfrentamos o risco das falsas referências e enfrentamos o risco de uma visão equivocada das nossas crises. Não estou, irmãos, aqui afirmando que devemos ignorar as recomendações médicas ou as recomendações do Estado no sentido de retardar a proliferação do vírus. Não é isso. Eu estou afirmando que devemos obedecer às recomendações das autoridades, mas sempre confiados naquele que é poderoso para proteger tanto o nosso corpo como a nossa alma. No dizer do salmista, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Eu estou afirmando, irmãos, que a distância ou distanciamento social pode temporariamente afastar-nos uns dos outros, mas jamais afastará Jesus daqueles que convidam para que Ele habite nos seus corações. Que possamos nesses dias desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus, em sua palavra,
no sentido de confiar em sua direção, provisão e proteção. Que possamos aproveitar as oportunidades para agir com misericórdia, socorrendo o nosso próximo em suas necessidades. Que possamos mostrar a todos os perdidos que estiverem ao nosso lado que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Devemos, irmãos, preservar no conhecimento da palavra de Deus e na sua prática, porque é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e conduza a todos nós. Amém. Vamos orar, irmãos, nesse instante. Pai Celeste, nós te rendemos graças pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Nós suplicamos, Pai, que tu nos abra a mente e os olhos para que possamos ver a vida, o mundo que nos cerca, as nossas crises, os nossos problemas, à luz do teu ensino, à luz, Pai, daquilo que tu nos revelas através da tua palavra. Nesses dias de perplexidade, traga ao nosso coração consolo, consolo do alto, direção do teu Espírito. Nós oramos e suplicamos a tua bênção por todos aqueles profissionais que estão trabalhando neste momento, em luta, em busca do alívio das dores de tantos que sofrem com esta situação que enfrentamos. Nós suplicamos pelos outros países que estão em situação ainda pior que a nossa. Sê com eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, está aqui encerrado o nosso estudo. Nós teremos um novo estudo para apresentar a você nos dias de trabalho, nos dias normais de trabalho. Ou terça, ou quarta-feira, ou quinta, dependendo da congregação do Elvamar, do Atalaia ou da sede. E faremos o possível de postar os vídeos mais ou menos no mesmo horário dos trabalhos, para que você possa, juntamente com sua família, acompanhar as leituras e os estudos. Não se afaste das Escrituras, não se afaste das orações, do convívio com Jesus. E veja, a igreja não foi fechada, o templo foi fechado temporariamente. A igreja somos nós, sou eu e você. E onde estivermos, o Senhor, que está em toda parte, estará também conosco, nos conduzindo e nos alimentando pela palavra dele. Nós saudamos e despedimos em nome de Jesus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, continua sempre